Mais de 70% das pessoas que hoje mandam e-mails marketing não usam essa ferramenta básica para conseguir estar conseguindo melhorar a sua taxa de abertura. Hoje, se tu envia e-mails para os teus clientes, seja e-mail marketing ou e-mail de transacional, existe uma ferramenta que tu ainda não aplica no teu negócio que pode aumentar muito a tua taxa de abertura. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma ferramenta gratuita do Google chamada Google Postmaster Tools. Diversos e-mail marketers usam ela hoje para conseguir melhorar suas taxas de aberturas e ter reportes diários e melhores em relação a como está o desempenho do seu domínio e mesmo IP que são disparados dentro dos seus negócios. Meu nome é Breno e hoje eu vou destrinchar para vocês o Google Postmaster Tools do zero. Fica até o final porque eu vou te revelar diversos projetos que a gente hoje aplica essa ferramenta e como que a gente consegue melhorar nosso resultado somente tendo reportes que a gente não consegue em nenhum outro lugar a não ser nessa ferramenta. Vamos lá, pessoal. O Google Postmaster Tools hoje ele é a única ferramenta, tá, que ele dá uma visibilidade da reputação do Gmail. E por que isso importa, tá? Porque hoje no Brasil, especificamente no Brasil, a gente está falando aí de pelo menos 70 a 80% das pessoas que usam o Gmail como principal e-mail dentro do dia a dia. Então pensa comigo, se hoje vocês têm uma lista de 100 mil leads, tá? Pelo menos 70 a 80 mil desses leads aí são @gmail.com. E se daqui a um pouco vocês não estão metrificando como que está o resultado desses e-mails que tu está enviando dentro do Gmail, tu tá literalmente cego dentro da tua operação de e-mail marketing, tá? E aqui tá um detalhe que ninguém conta para vocês, tá? A performance que vocês têm hoje dentro do Gmail, ela é frequentemente relacionada com os outros provedores, como o Yahoo ou o próprio antigo Hotmail, o atual Outlook. Então, se hoje vocês estão conseguindo ter um desempenho muito bom dentro do Gmail, provavelmente o desempenho também está sendo bom no Outlook e no Yahoo, tá? Agora vamos aqui para dentro da ferramenta que eu quero mostrar para vocês um pouco mais de como que a gente faz gestão do e-mail marketing usando essa ferramenta do nosso dia a dia, tá? Então, pessoal, essa aqui é a interface da ferramenta, tá? Ela é muito simples aqui de chegar. Se vocês pesquisarem Google Postmaster Tools, vocês vão acabar chegando nessa ferramenta aqui. Aqui, como vocês podem ver, é a interface da que eu uso. Vamos lá, pessoal. Então aqui a interface da ferramenta, tá? Ela é muito fácil de ser acessada. Se vocês irem no Google e pesquisarem Google Postmaster Tools, vocês vão ser redirecionados para ela de maneira muito direta, tá? Como vocês podem ver aqui, a minha visão ela é uma visão diferente, porque hoje eu já uso diversos domínios dos clientes que a gente atende hoje na Alphamídia. Ao clicar dentro de um domínio, a primeira coisa que vai aparecer aqui vai ser para a gente uma série de relatórios para a gente. Então, como vocês podem ver, existe o relatório de taxa de spam, reputação de IP, reputação de domínio, feedback loop, autenticação, criptografia e erros de entrega, tá? Vamos lá, pessoal. Agora, dentro de cada uma dessas abas aqui, vão ter diferentes métricas, tá? Então, é muito importante que aqui a gente memorize alguns números, porque eles vão ser muito importantes para que a gente consiga fazer a melhor gestão de e-mail marketing dentro do nosso negócio hoje, tá? Então, aqui vamos começar pela taxa de spam, tá? A taxa de spam é basicamente um dashboard aqui que eles nos trazem em relação a qual que é a média em porcentagem, volume de spams que estão sendo denunciados pelo usuário, né? Então, basicamente aqui, vocês precisam memorizar três números de modo geral, tá? O primeiro é 0,3, tá? O que seria 0,3? 0,3 é basicamente o número máximo hoje que a gente pode ter num reporte de 7 dias. Então, se vocês vierem no canto superior, dentro da ferramenta, vocês vão ver que existe uma série de períodos que vocês podem escolher aí dentro para analisar. Então, 7, 30, 60, 90 e até 120 dias aí de análise dentro do Google Postmaster Tools, tá? Então, levando em conta essas análises, basicamente a gente tem que identificar que dentro da análise que a gente está fazendo, se a gente for olhar a análise de 7 dias aqui, nesse gráfico específico aqui que é a taxa de spam, como vocês podem ver aqui no meu, eu não tenho nenhum dos dias dos últimos 7 aqui que eu tenha tido algum reporte de spam, o que é um ponto muito bom, visto que a gente faz uma gestão de e-mail muito boa e todos os leads que a gente capta, eles veem valor no conteúdo que a gente está gerando, tá? Então aqui um ponto muito importante que vocês precisam entender é, se vocês hoje estiverem passando, tá, de 0,3% nesse reporte de spam aqui, vocês basicamente tornam o e-mail de vocês inelegível aí pelo próximo 7 dias, tá? Então, basicamente para vocês recuperarem esse resultado, tá? O que acontece? Vocês precisam ter mais 7 dias tendo uma taxa de spam reportada abaixo de 0,3%. Então, para isso, são algumas táticas muito boas, eu vou passar na sequência
como vocês podem mitigar esse tipo de coisa, tá? O segundo número que vocês precisam ter em mente aí é o número dentro da taxa de spam reportado, é o número de 0,1, né? Então, basicamente quer dizer que a gente está aí já num grupo que basicamente os nossos leads eles não estão mais reportando tantas vezes os nossos e-mails, então isso nos coloca aí entre os top remetentes de e-mail dentro do Gmail, tá? Indo aqui para o segundo relatório, tá, pessoal? A gente está falando aqui em relação à reputação de IP, tá? A reputação de IP, ela é muito peculiar. Por que peculiar, tá, pessoal? Porque hoje, se vocês têm dentro da ferramenta de vocês, uma ferramenta que vocês têm IP compartilhado, provavelmente o IP de vocês ele vai estar sempre entre uma reputação baixa e média. Dificilmente vocês vão estar com uma reputação de IP alta, a não ser que vocês tenham um IP dedicado. Que aí, no caso, por exemplo, algumas ferramentas vendem esse IP dedicado, né? Vou dar o exemplo do ActiveCampaign. No ActiveCampaign, se vocês têm mais de 100 mil contatos dentro da conta de vocês hoje, vocês pagam um valor ali de que é em torno de 750 mil dólares e vocês têm um IP dedicado só para vocês. Então, basicamente, aquele IP ali provavelmente vai ter o melhor resultado possível, visto que é um IP que só vocês usam. Se vocês hoje, na verdade, têm menos de 100 mil e-mails e vocês, na base de vocês, e vocês não têm esse IP dedicado, né? Vocês provavelmente vão estar sempre aqui com uma reputação de IP ou baixa ou média, né? Se vocês tiverem uma reputação de IP ruim, provavelmente vocês podem tomar algumas ações também, que eu vou contar mais no fim do vídeo aqui, para que vocês consigam sair dessa reputação de IP ruim, tá? Indo aqui para o terceiro reporte, tá, dentro do Google Postmaster, a gente está falando aqui da reputação de domínio, que essa é a mais importante que a gente gosta de analisar aqui dentro da Alphamídia. Por que ela é mais importante, tá, pessoal? Porque é com base na reputação de domínio que a gente vai conseguir saber se o nosso domínio ele está bom ou não. Tá, então, como vocês podem ver aqui, o meu domínio, esse aqui, ele está todos os dias, nos últimos 7 dias, ele está com uma reputação alta. Ou seja, isso só prova que eu consigo manter uma comunicação muito próxima com o meu lead, tá? No sentido de ele sempre que recebe meu e-mail, ele está abrindo, e ao mesmo tempo eu consigo também saber que eu não estou tendo uma quantidade grande de reportes de spam. Então, como a gente viu aqui em cima no gráfico anterior, na taxa de spam, a gente não tem uma taxa de spam reportada alta. Na verdade, é nula no nosso caso. Então, isso nos possibilita que a nossa reputação de domínio esteja alta. Porque, basicamente, dentro do Postmaster Tools, pessoal, não são gráficos e reportes isolados, todos eles se complementam. Então, se eu tenho uma taxa de spam alta, provavelmente meu domínio ele vai estar mais baixo. Então, eles são inversamente proporcionais, tá? Se a reputação do meu domínio está baixa, provavelmente minha taxa de spam também está alta. Então, o grande ponto que a gente pode fazer aqui é começar a enviar e-mails certos para as pessoas certas. Vou falar isso mais um pouco depois. Tá? Então, avançando aqui, tá, pessoal? Para o próximo reporte, a gente tem o que a gente chama de feedback loop. O que seria o feedback loop, tá, pessoal? O feedback loop ele é basicamente um reporte que ele é muito parecido com o de taxa de spam. O grande ponto é, ele analisa campanhas específicas, tá? Porém, não é muito simples de configurar esse reporte dentro do Google Postmaster Tools, até porque a ferramenta que vocês vão precisar aqui, tá? Isso depende também muito da ferramenta que vocês usam hoje para disparar e-mail marketing. Algumas têm essa possibilidade, outras não, tá? Então, basicamente aqui vocês precisam colocar um feedback ID dentro da ferramenta dentro do e-mail que vocês estão disparando para que esse reporte ele apareça aqui como ativo. Como vocês podem ver, a gente não acaba colocando em alguns e-mails essa questão de feedback ID e outros não. Como vocês podem ver aqui, o nosso feedback ID, taxa de feedback loop aqui ela é nula, também justamente porque a nossa taxa de spam também é nula. Então, como a gente são reportes, como eu falei para vocês anteriormente, que eles se acompanham, a gente não tem o número, na verdade, zero aqui em relação a feedback loop, tá? Então, ele é um número, é um reporte aqui, pessoal, que a gente considera muito parecido com a taxa de spam. Se vocês hoje conseguem ter uma mensuração muito boa aqui da taxa de spam de vocês podem ficar tranquilo que a de feedback loop ela acompanha isso também. Indo aqui, pessoal, para o próximo reporte, tá? A gente está falando aqui de autenticação. Então, esse aqui é um dos principais reportes aí que a gente tem em relação também à taxa de sucesso, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira configuração aí que a gente tem que fazer quando a gente está assumindo uma ferramenta aí de e-mail marketing, ou para fazer gestão, ou para, enfim, começar a disparar e-mails no nosso negócio, a gente precisa ver se o DKIM, o SPF e o DMARC, eles estão muito bem configurados, né? Então, qualquer ferramenta que vocês usam aí hoje, vou dar o exemplo da ActiveCampaign aqui, ela tem um guia muito prático aí para tu instalar isso dentro do DNS
do teu domínio que tu quer usar para disparo, né? Então, basicamente, essa ferramenta aqui, ela está analisando se esse tráfego ele está autenticado ou não. Como assim esse tráfego está autenticado ou não? Se todos os disparos que vocês estão fazendo está pegando as configurações de DKIM, SPF e DMARC que foram feitas, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a taxa de sucesso de cada um deles nesse domínio que a gente está analisando aqui está em 100%, ou seja, as configurações que a gente fez estão 100% certas. E cada vez que a gente dispara isso, ele corresponde ao que a gente espera, tá? Indo aqui para o penúltimo, tá, pessoal, reporte que a gente tem a criptografia, tá? Pessoal, na criptografia, ela é bem simples também, tá? Ela é basicamente para mostrar que a verificação de entrega dos e-mails que a gente está disparando via TSL está sendo autenticado ou não. Indo aqui, tá, pessoal, para o próximo reporte, a gente tem a criptografia, tá? A criptografia é um reporte muito simples, tá? Que ela diz basicamente se a taxa de entrada ou taxa de saída via TSL está acontecendo ou não. O que são basicamente essa TLS, tá, pessoal? É basicamente o nosso e-mail está sendo criptografado quando a gente é enviado, tá? Isso aqui, quando vocês fazem a autenticação de DKIM, DMARC, SPF, tá? Como a gente viu ali anteriormente, ele acaba sendo criptografado, justamente por quê? Porque impede que outras pessoas disparem e-mails pelo nosso domínio, e que basicamente nossos e-mails eles estão sendo criptografados e que ninguém basicamente tem acesso ao conteúdo deles, tá? Por fim, pessoal, a gente tem aqui o reporte de erros de entrega, tá? O reporte de erros de entrega ele é basicamente para mostrar que se a gente tem algum domínio inválido na nossa conta. Então, se a pessoa ali tem um e-mail que está errado, ou enfim, que teve um return back, né, que como a gente chama ali, que é basicamente um e-mail que ele não existe, ou que enfim ele está errado, esse tipo de coisa. Que é simples ali, que às vezes a pessoa acaba colocando o e-mail dela quando vai se cadastrar na página de captura, enfim. Qualquer tipo de erros de entregas que existam hoje nos disparos de vocês, esse reporte do Google Postmasters Tools acaba trazendo para vocês, tá? Então é muito importante aí que ele também acompanha muitos outros, principalmente como de spam e a própria reputação de domínio, né? Porque se a gente tem aí uma reputação de domínio alta, provavelmente a gente está tendo muito erro de entrega baixo ou nulo, como é o caso desse domínio que a gente está fazendo a gestão, tá? Então, pessoal, visto tudo isso que a gente falou, tá? Eu quero trazer aqui, deixar mostrado na principal ponto aqui, que é a reputação de domínio, que é o principal reporte que a gente gosta de analisar, tá? E quero falar para vocês alguns pontos importantes. Pessoal, agora um ponto muito importante aqui do nosso vídeo, tá? Eu quero mostrar para vocês um pouco mais como que vocês podem configurar o Google Postmaster Tools hoje dentro da ferramenta de vocês, tá? Então, basicamente, quando vocês acessarem a ferramenta do Google Postmaster Tools, vai aparecer um botão bem grande para vocês começarem a fazer a integração do primeiro domínio de vocês. Como aqui no meu caso a gente já tem uma série de domínios dos nossos clientes que a gente já faz a gestão hoje de e-mail, como vocês podem ver que todos esses domínios que eu estou passando aqui são clientes que confiam no nosso trabalho hoje para que a gente mantenha uma taxa de abertura muito boa nos e-mails deles e gere resultado. A gente hoje já tem muitos domínios cadastrados aqui dentro do Google Postmaster. Então aqui, se eu fosse fazer uma configuração nova, como por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente iria clicar nesse botão vermelho aqui no canto inferior direito, tá? Que ao clicar nele, basicamente ele vai pedir para a gente inserir um domínio. Então eu vou inserir aqui um domínio da nossa newsletters, que é revnews.com.br, e a partir disso aqui eu vou clicar em avançar. No momento que eu clicar em avançar, pessoal, tá? Basicamente ele vai me dar a opção de fazer dois modelos de configuração, tá? Ou por TXT dentro do nosso DNS, ou a gente pode fazer por CNAME. Quando vocês clicam aqui, ó, ele vai aparecer como CNAME. Então eu posso adicionar qualquer um desses CNAMEs, desses CNAMEs aqui, tanto como label ou como destination, ou colocar o TXT, tá? Eu particularmente prefiro o TXT, isso vai de cada um, tá? Então aqui nesse momento eu vou dar o agora não, mas no momento que vocês fizerem isso aqui, vocês podem só clicar aqui e esperar ali uma questão de 10, 15, 20 minutos, que ele já vai verificar para vocês, vai dar tudo certo, tá, pessoal? Então, partindo para a parte final aqui do nosso vídeo, tá? Quero trazer alguns pontos principais aí que sempre nos ajudam no momento que a gente está fazendo a gestão dos e-mails dos nossos clientes, e que são pontos principais aí quando a gente está com uma taxa de abertura baixa e principalmente com uma reputação de domínio baixa. O que a gente precisa fazer, tá, pessoal? Alguns pontos interessantes aí.
Primeiro, tá? Vocês precisam verificar hoje se as configurações de DKIM, DMARC e SPF estão 100%, tá? É muito importante que vocês entrem na ferramenta de gestão de e-mail de vocês e vejam se todas essas configurações estão certas. Porque muitas vezes a gente acha que está certo, só que a gente viu que daqui a pouco uma delas está certa, a outra não. Então verificar isso pelo menos uma vez aí a cada 3 meses é um ponto muito importante. Segundo ponto, tá, pessoal? Alguma dica em relação já a questões mais práticas, tá? Vocês precisam estar frequentemente, tá, disparando e-mails apenas para quem abre e-mails na base de vocês. Ou seja, vou dar um exemplo hipotético aqui que a gente está trabalhando agora. A gente pegou um lançamento aqui que tem a previsão de basicamente 100 mil leads, tá? Então, nesses 100 mil leads, pessoal, a gente literalmente fez uma sequência aí, tá? De basicamente 5 e-mails, onde a gente, nesses 5 e-mails, a gente faz a pessoa abrir qualquer um desses 5 e-mails. Se a pessoa não abre qualquer um desses 5 e-mails, a gente não vai mais mandar ela e-mail para ela. Ou seja, na verdade, a gente vai excluir ela. Por que a gente vai excluir ela, pessoal? Porque aquela pessoa ali, ela já depois de uma sequência de 5 e-mails, que dura ali basicamente 2 a 3 dias, ela se mostrou que ela não quer abrir e-mail, ou seja, ela não está engajada para a gente, que faz a gestão de e-mail marketing. Então, não faz sentido a gente manter aquela pessoa na conta, justamente porque a gente estaria pagando por ela e ao mesmo tempo a gente estaria mandando outros e-mails para ela não está abrindo e isso está fazendo com que a nossa reputação de domínio caia, nossa taxa de abertura caia e por consequência a gente perca qualidade no nosso domínio, tá? Então, pessoal, é muito importante que esses sejam alguns pontos que vocês precisam frequentemente estar olhando, principalmente para que isso não aconteça novamente, tá? Aí outro ponto importante. Breno, estou com uma taxa de abertura muito baixa, estou com uma reputação de domínio horrível, não sei o que fazer. Plano prático para vocês, tá? Peguem a base de vocês, segmentem ela em pequenos tiers. Como assim pequenos tiers? De 500 em 500 contatos, tá? Ou seja, de 500, façam basicamente um planejamento de 2 semanas, onde cada dia dessas 2 semanas vocês disparem alguns pequenos e-mails ali, justamente de conteúdo, sem nenhum CTA, apenas nutrindo os leads de vocês. E façam disparos para no máximo 500 pessoas, 500 contatos nessas 2 semanas. Ao final disso, vocês vão ter aí basicamente uma pequena base, né, desse pessoal que está abrindo e-mail ou não. E esse pessoal que não está abrindo e-mail, pessoal, sugiro fortemente que vocês cancelem a inscrição deles para que vocês não continuem pagando por eles e principalmente esse pessoal não fique sujando a base de vocês. Esse pessoal que está abrindo e-mail, pessoal, vocês continuam mandando outros e-mails. Por quê? Porque depois ali de basicamente uma janela de em torno de 30 a 45 dias, o Gmail vai identificar que vocês estão enviando sim e-mails para pessoas boas, essas pessoas estão engajando com vocês e a partir disso ele começa a subir novamente a reputação de domínio de vocês. Existiram, pessoal, pelo menos 7 casos aí nos últimos 3 meses que a gente conseguiu recuperar domínios só aplicando essa estratégia, tá? Então é uma estratégia que eu sugiro que vocês apliquem aí. Vocês vão ver que basicamente a taxa de abertura de vocês vão subir, aí vocês vão basicamente, por consequência, vão estar em servidores melhores das ferramentas de vocês e principalmente o Gmail vai identificar vocês como bons remetentes. Isso é o ponto principal para que vocês consigam ter resultado dentro do e-mail marketing de vocês, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, tá? Esse é um primeiro vídeo aí que a gente está trazendo aqui no canal. A gente tem hoje também aqui dentro da descrição do vídeo o nosso Instagram, meu Instagram, então bastos.email, caso vocês queiram trocar uma ideia comigo. E também tem a nossa newsletter, tá? Heavy News, que semanalmente a gente está enviando conteúdos aí sobre case que a gente aplica hoje dentro da Alphamid, né? Que é a minha agência de e-mail marketing hoje, que a gente atende grandes nomes no mercado, faz grandes lançamentos. E atende e-commerces também que faturaram mais de 500 mil aí mês, 10 milhões aí nos últimos anos. Então, se hoje tu tem algum desse tipo de negócio e quer que a gente trabalhe para te ajudar a vender muito mais por e-mail, manda uma mensagem no Instagram lá também, @alfa.media.br ou @bassos.email, que a gente pode te ajudar aí a estar melhorando tuas vendas por e-mail, tá? E também se cadastra na nossa newsletter, né, revnews.com.br, tá o link aqui na descrição também, para que tu consiga estar semanalmente aí recebendo, né, cases que a gente tem aí dentro do mundo de e-mail marketing no mercado digital e também entenda como que empresas como a tua ou como diversos outros segmentos estão usando e-mail e mesmo outros canais aí, como propriamente o WhatsApp, para vender muito mais dentro do mercado. Então, se você gostou, pessoal, deixa o like, se inscreve e vamos para cima. Até mais!